Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e foda-se a sua piedade. Eu sou o Kuro e... Pera, já não nerfaram a piedade demais de Mercy? Eu sou o Léo e eu tô bem feliz que a Dua Lipa ganhou 2 Grammys. Eu prometo que tem um pouco a ver com o tema da aula de hoje. E eu sou o Roxas, e eu prometo que eu vou dar meu coração pra quem escutar o cast até o final. Nossa senhora. Irei cobrar, vamos ver. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, o assunto é a adaptação de um clássico mangá para as telas hollywoodianas, Alita, Anjo de Combate. Battle Angel Alita, aliás, é um mangá publicado por Yukito Kishiro. No original, ele tem o nome de Gamo, e ele recebeu o nome de Battle Angel Alita quando ele veio para o ocidente. O nome da obra principal não foi a única mudança, porque a protagonista, no original, é chamada de Gally. E é interessante, né, que tipo, o mangá ele foi publicado originalmente em 1990, né, então ele já é bem antiguinho, já tá aí chegando nos seus 30 anos aí. E ele contou com 53 capítulos, né, foi de 1990 a 1995, pela Business Jump, que é uma vertente da Shonen Jump aí, da Jump que muitas pessoas já conhecem. E tiveram aí 2 continuações depois, né? Uma que foi de 2001 a 2014 com mais 124 capítulos e outra que é de 2014 e continua até hoje, né? Que é a Alita Anjo de Combate Mars Chronicle, que, assim, tá até hoje em produção aí pelo autor. Além aí de mais alguns spin-offs, que são um total de 7 capítulos, né? Que é mais pra world building, assim, e focando em outros personagens não importantes, ou que às vezes nem apareciam no mangá original. Sim, sim. O Yukito, ele tem algumas obras até um pouquinho mais desconhecidas, né? No caso de Space Oddity, e eu acho que em japonês seria Kikai, algo assim. Perdoa aí, porque meu japonês não é muito bom, sabe? E ele tem alguns outros mangás que são um pouquinho mais conhecidos, que é no caso de Aqua Knight, Mukai, que é um one-shot. Mas digamos que o que é mais famoso do trabalho dele mesmo acaba sendo a Alita. E acho que se você fizer uma pesquisa rápida, a primeira coisa que você vai encontrar realmente dele em primeiro plano assim vai ser sempre Alita. E dá pra perceber que são muitos spin-offs de Alita, ele é publicado até hoje, então é uma sucessão mesmo. Até aquele Ashen Victor, né, que é outro mangá dele, se não me falha a memória, ele se passa mais ou menos no mesmo universo de Alita, só que um pouco antes da história original, né, de Alita. Sim, sim. Ele é um autor que ele acaba, assim, a sensação que dá é de fica trabalhando num círculo ali, sabe? Porque Alita ainda tá sendo lançado, e se eu não tô enganado, ele tá trabalhando num remake do mangá dele, do Aqua Knight. Então, ele fica trabalhando ali naquele mesmo ciclo e tal. É que na verdade a gente vê isso muito relativamente bastante, na verdade, nos mangás, né, lá no Japão, que muitas vezes quando faz bastante sucesso uma obra, eles ficam batendo naquela tecla ali, lançando e fazendo conteúdo daquilo por muitos anos, né? A gente vê aí clássicos shounens como Boruto! Meu Deus. Então, vale lembrar também, né, que o mangá foi lançado pela JBC no Brasil e atualmente ela tá lançando Last Order, que é do mesmo autor, né? que já até acabou há alguns anos, né? Mas querendo ou não, acaba sendo um pouco mais lento aí essa vinda pro Brasil, então ainda tá lançando. Ele vai lançando as coisas no Brasil. Não é ele, perdão. A JBC lança as coisas devagar no Brasil. Tudo sai um pouquinho mais demorado aqui. A JBC tem vibrado bastante, né, com o anúncio desse filme, porque trouxe a Alita de volta aí pra evidência no universo pop de novo. Então o mangá deve ter tido umas vendinhas extras. Vocês querem apostar quanto vai ter uma edição de luxo de R$50, etc, etc? 50? Ah, não duvido, com capa do filme ainda. Exatamente. Nossa senhora. Eles sempre fazem isso, né? Filme meio principalmente, padrão. livro mesmo, assim, romance principalmente. Uhum. Hoje em dia sempre tem. Vale lembrar que também tem o anime, né? Que ele foi lançado em... eu não lembro. 93, se eu não me engano. Foi por aí, 93 por ou aí. 95. Sim, Os animes da época de 90, né? Sim. É mais ou menos na mesma época de Akira e Ghost in the Shell.
É por aí, mas. É próximo, assim. Muito próximo. A Akira eu acho que ainda é um pouco mais velho, né? É alguns anos Sim. antes, mas o Alita ele foi lançado na mesma era de Ghost in the Shell. Mesmo. No anime dá pra você perceber muito isso, porque os traços são muito semelhantes. Akira tem um traço mais antigo um pouquinho, pela idade, obviamente, mas Ghost in the Shell e Alita, se você assistir os dois juntos assim, você vai ver que os traços são muito similares. Sim, e até a temática, né, deles é bem similar, né? Toda a ambientação, né? Parece que é algo que tava bem em alta no Japão na época. Parece até que eles queriam disputar, né? Não, meu mangá é melhor que o seu, meu futurismo é melhor que o seu, minha visão é melhor que a sua. A Alita bebe assim bastante da fonte de Akira, de coisa e tal, e com o Ghost in the Shell eu acho que pelo fato de ter sido lançado não junto, mas praticamente, um acaba referenciando o outro mesmo que sem querer, assim, sabe? O Cyberpunk, assim, ele tem muito disso, né? Mesmo que você pegue várias obras diferentes, você acaba vendo coisas semelhantes em vários animes ou em filmes, etc. É um gênero que, assim, ele é similar em vários aspectos, né? Sim, é sempre um mundo futurista, mas com um padrão de vida, né, das pessoas geralmente é bem baixo e tem todo esse conflito com tecnologia, até quando vai nosso humanismo e tudo mais, e todos acabam abordando bastante essa temática, né? É sempre uma crítica social bem pesada, né? É uma coisa que eu gosto muito no Cyberpunk, é isso. Sempre tem uma crítica social ali, e você sempre consegue assimilar aquilo que você está assistindo com outras coisas que você já viu na sua própria vida, já passou, etc. É um gênero, assim, que eu particularmente gosto muito. A temática mais próxima disso, recente, que nós temos hoje em dia, em relação... Eu acho que a gente pode pôr o Overwatch mesmo, que o Kuro mencionou a Mercy, né? Não que ela tenha alguma coisa a ver, mas tem aquela coisa de robô, aceitação, a gente aceita os robôs, não aceita... Na parte sim, mas seria uma coisa mais leve, né? O Overwatch leva que é mais, bem mais colorido, né? Overwatch. Não é tanto crítico e não é tão dark. O Cyberpunk seria uma mistura disso daí com um tema Nor, assim, digamos. É uma coisa bem mais pós-apocalíptica, assim, e muitas vezes distópica, né? Que é quando é uma realidade que é muito chocante pra gente, né? Tipo, tanto é que ele chama muita atenção, geralmente, esses animações, conteúdos com essa temática cyberpunk chamam muita atenção exatamente por causa desse choque de realidades, né? Isso. É uma coisa diferente, assim, é diferente entre aspas, porque é um negócio que, se você for parar pra pensar, remete a muita coisa que acontece no seu dia a dia, que você já viu e tal, mas ali ele é jogado de uma outra forma e você acha até estranho, né? Você fica até assustado, assim. Sim, e outra coisa que é bastante interessante, que costumam pegar bastante, como eu falei anteriormente, é esse choque de até onde vai a nossa humanidade, né? E qual o valor das pessoas, né? Os cyberpunks costumam, com tecnologia avançada, costumam trazer ciborgues, peças que facilmente substituem seu corpo, e aí até onde que você é um ser humano ainda, quando você passou a virar um robô, um ciborgue, ele tenta brincar bastante com essa linha aí, bem tênue aí. E acaba que, assim, no cinema a gente tem bastante exemplos, mas que no anime parece que tem mais exemplos, né? Assim, citando de cabeça, além dos que a gente já citou, Akira e Ghost in the Shell, eu lembro de Psycho Pass, eu lembro de Cowboy Bebop e... eu não vou lembrar. Tem um do Netflix que eu assisti faz pouco tempo, mas eu não lembro exatamente o nome dele. Eu acho que é Blame, não lembro. Sim. O Japão, ele, como lançam muito anime, mangá lá, tem uma indústria muito forte, acaba tendo muito conteúdo, né, desse tipo por lá. Até alguns bem obscuros, né. A Alita é dos anos 90, né, e nessa época a gente teve várias produções japonesas que trataram do tema cyberpunk, como o clássico Serial Experiments Lain, que inclusive até passou no Brasil, eu acho, na Locomotion. E outro anime que passou aqui também é cyberpunk, é o Bubblegum Crisis, que era muito legal, por sinal. E ele também tem essa temática, né, esse trabalho de discutir a humanidade e a tecnologia. Sim. Eu acho que era um tema muito presente
nos anos 90, Sim. assim, que a tecnologia estava andando Principalmente com a muito. industrialização começando a pegar bem forte, né? A tecnologia começando a dar aquele jump, assim, mais forte, assim, naquela década. Era o medo das pessoas serem substituídas por máquinas, eram muitas coisas com esse tema. Sim, e Sim. outra obra que, na verdade, nem é muito cyberpunk, mas também lida muito com essa temática de humanidade e tudo mais que passou na época, foi o Elfen-Lied, né? Que é bem gore, bem pesado. Eu não acho ele muito a mesma temática, mas. Não, sim, é Dá o que eu pra- digo assim, é que ele também trata muito desse humanismo, até onde vai humano, onde... Sim, o humanismo, sim, eu concordo. Vale lembrar também que esse ano vai ter um anime também de Cyberpunk, que é um anime de Blade Runner, que vai estrear acho que no meio do ano, se eu não tô enganado. né, foi anunciado aí recentemente pela Netflix, se eu não me engano, né? E, Sim. bom, eu estou bastante animado, né? Vamos ver o que vai dar. Não, Netflix não, ele vai passar no Crunchyroll. Ah, sim, Crunchyroll. É porque Hoje em dia, Tantas tá plataformas. precisando padronizar, sim, né? hoje em dia tem plataforma que a gente fica confuso até. Mas vamos falar do mais importante, né? Do que a gente veio aqui pra falar, O que é filme. sobre o filme. Bom, vamos lá então. Eu vou dar um resuminho da história, né? Ela se passa no século 26, gira em torno de uma menina ciborgue chamada Alita, como nós falamos. Ela é encontrada num ferro velho por um cientista sem memórias do passado. Ela não se lembra absolutamente de nada. Ela não sabe nem o próprio nome dela. A única coisa que ela consegue lembrar impulsionalmente, né? São das habilidades de artes marciais que ela conhece, mas ela não tem ideia de como aprendeu aquilo, o porquê que ela faz aquilo. E conforme vai se desenrolando o filme, ela se torna uma caçadora de recompensas para perseguir criminosos pelo mundo, o ambiente onde ela vive atualmente. O filme é dirigido pelo Robert Rodrigues, né? Que ele é bem famosinho por causa de Sin City. E o filme foi escrito por James Cameron, que se você não sabe quem é o cara por trás de Titanic e Avatar, sabe? O cara que dirigiu as duas maiores bilheterias aí. Então, é ele. E recentemente, ele fez alguma obra recente? É porque o James Cameron ele fica muito fissurado com tecnologia, né? Então já faz um certo tempo que ele tava se projetando para lançar as continuações do Avatar, né? Não sabemos ainda quando vai sair esse negócio mesmo, porque né, tem expectativa de que saia acho que em 2022. Porque eu só escuto boatos, né? Não, vai sair o Avatar 2, não sei o que tem. Mas a gente nunca vê nada. Então, ele tá lá hibernando, fazendo projeto disso aí, né? Quando vai sair mesmo? Porque, assim, sai notícia toda semana, né? Igual notícia de ator que agora é o Batman ou que não é o Batman. Né? Toda semana tinha. Então é complicado. Eu já estava esperando pra ver quanto tempo ia demorar para o Digão começar a entrar com Batman no tema. Dessa vez demorou Se eu acho que não uns 10 mencio- minutos. Eu acho que esse demorou muito, pô. Vamos ver da próxima quando vai demorar. Já falar pros alunos já pegar um contador. Assim, quanto tempo o Digão consegue ficar sem mencionar Batman no cast? Valendo! Sim, já fiquem aí anotado pro próximo. Mas continuando, vocês gostaram da escalação do elenco do filme? Eu achei legal, sim. Eu gostei de alguns atores que foram escalados. O Doutorido, particularmente. Vou falar uma coisa meio feia, mas ele é muito bonito, gente. Eu fiquei meio apaixonado por ele durante o filme. Oi. Oh, tem criança na sala de aula, viu? gosta de... Eu não usei termos chulos, ok? Acabou de usar. Não falo o que eu gostaria de fazer com ele. Mas Ô, louco. a escolha dele, desse ator pro Doutorido. A Jennifer Connelly me surpreendeu muito, gente, porque ela é uma atriz até que muito famosa, né? Sim, E colocaram ela como uma personagem aí um pouco polêmica da história, né? Que é a Tyrion. e a Tyrion. Particularmente, a hora que ela apareceu, eu falei, que personagem. Gente, ela é maravilhosa, diva total. A gente tá entendendo o que você tava falando, que personagem, viu, Rox? Se comporte. Olha, eu não pensei em nada. Vocês estão com as aulas bem Gente, viradas parem pro nessa lado sala de aula, errado. Bom, e temos também aí outro que é um dos principais, que foi o Kim Johnson, né?
Em que, assim, tem algumas pessoas que não gostam tanto de algumas atuações dele, mas eu acho que ele ficou bem legal no papel. Apesar ele tem muita. Tem gente que acha que ele tem essa cara meio de sonso, né? Meio de. Parece que Parece ele que tá ele dormindo, mas eu dormindo acho que, o tempo de certa forma, até inteiro. que combinou com o personagem, assim. Então acho que ficou bom, sim. E. Falando aí por último, temos a Alita, né? Que foi a Rosa Salazar. Tem a Rosa Salazar. Por sinal, eu acho que foi a melhor interpretação do filme, né? É meio até difícil falar isso porque ela é a personagem, obviamente, que tem mais destaque, né? Então acaba Sim, tendo isso, E assim. assim, infelizmente, como é muita computação, é muita parte 3D o filme, a própria personagem, né? Fica até difícil de saber também o quanto realmente foi parte da computação e da atuação dela. Não que eu ache a atuação dela ruim, eu achei que ficou Exato. muito legal a personagem e a atuação. Eu Eu acho que. particularmente pensei que era totalmente CG a Alita, não tinha nenhuma atriz por trás. Depois eu fui descobrir e percebi que tinha. Eu acho que, assim, na parte de atuações, você tem a Alita que representa bem ali. O Dr. Ido, não dá pra falar que, assim, que é algo incrível, nem nada muito diferente e tal. Mas alguns personagens, eu acho que a trama meio que atrapalhou a atuação deles. Mas, por sabe? exemplo, no caso do Dr. Ido, como eu tive aí a oportunidade de estar assistindo a animação antiga e tal, eu acho que ficou bem encaixado até a aparência do ator com o personagem, porque ele tem um queixão bem caricato, assim, um narigão na obra original, então combinou com o ator. E ele realmente é bem desengonçado na obra, como ele tava ali na atuação. Tipo, ele tem aquele jeitão atrapalhado na hora de fazer as coisas sérias, assim. Eu achei que ficou bem legal. Assim, é difícil de ficar, assim, questionando e tudo mais, mas pra mim, assim, de todos os atores, o personagem que teve a atuação mais fraquinha foi o que interpreta o Hugo, o Keanu Johnson. Não é nem a cara dele, assim, sabe, que incomoda, mas tem algumas cenas, assim, que eu não vou falar exatamente o que era pra não dar spoiler, que era exigido que ele faça certa coisa e você fica esperando e você percebe que não vai rolar, sabe? Eu acho que a atuação dele, assim, ela é um pouquinho forçada, sabe, em alguns momentos, assim. Mas eu não sei se talvez o problema seja o desenvolvimento da trama, que às vezes foi muito rápido, ou se é por causa do ator e tudo mais. Eu não, pra ser sincero, foi o primeiro filme que eu vi dele. Eu nem sabia da existência do ator. Eu também não conhecia esse ator. Eu também não achei que a atuação dele foi uma coisa muito assim, estelar, não. Não achei que foi tão ruim, mas eu também concordo com o Digão. Acho que teve alguns momentos que ele deu uma deslizada, que não conseguiu passar a emoção que a cena precisava. Também não sei se é por causa do desenvolvimento. Porque assim, eu não sei se vocês concordam comigo nesse ponto. Mas assim, o filme tem quase 2 horas, né? E Sim. é um filme longo, só que ao mesmo tempo é um filme com muita coisa. Acontece muita coisa nesse filme. O tempo inteiro acontecendo, tem muitas tramas diferentes. Tem trama de drama, tem trama de ação, tem trama questionando essa questão da humanidade, né? Tem um pouco de comédia ali com a Alita aprendendo a lidar com as situações da sociedade. Então, assim, tem muita coisa na série, né? No filme. Tem muita cena, é muita coisa mesmo. Então, em alguns pontos, eu acho que alguns personagens ficaram um pouco perdidos, não tão bem desenvolvidos, umas ações deles não dá pra entender muito bem porque que eles estão agindo daquela forma. E aí eu não sei também se isso é um problema do ator ou se é um problema do roteiro, porque eu não sei se eles conseguiram encaixar tudo nessas 2 horas tão bem encaixado. Eu acho que o problema, assim, acho não, eu interpreto, né? Que o problema principal é que, assim, você tem um filme de 2 horas e você tem várias coisas que vão acontecer. Normalmente é normal isso em adaptação de anime barra mangá, porque eles querem colocar muitos volumes ali num filme só, ou vão fazer, tipo assim, 2 horas de filme vai completar o volume lá inteiro, sabe? Primeira temporada, etc. E aí o que acontece? São muitas coisas que vão acontecer. Só que, assim, para acontecer, você precisa se identificar com o personagem. Você precisa entender, conhecer. E nem todos têm tempo de tela ali para acontecer certas coisas. Por exemplo, se você parar para analisar, a personagem da Jennifer Connelly ali, a Sheeran, você não tem lá muito
muito entendimento dela, assim, Sim. sabe? Ela é uma personagem que varia ali de repente, sabe, para certas ações e tal, que você nem entende o porquê, mas como o bonde já tá andando, você continua. Você sabe? aceita, assim, e mesmo sem entender muito bem realmente as motivações das ações dela, né? Em alguns pontos. E eu acho que isso é um pecado, eu acho que da maioria das adaptações hoje em dia, né? Porque realmente, como você falou, muitas vezes não tem tempo suficiente para apresentar os personagens. E se for adaptar num ratio de 1:1 com a obra original, muitas vezes vai ficar um negócio que é maçante, porque não acontece muita coisa na história, e aí não faz sucesso, e consequentemente não tem uma continuação, e ninguém nunca mais descobre as partes boas da história mesmo de verdade, né? Então eles tentam encurtar um pouco realmente a história e até criar esse problema de pacing, né? Porque eles tentam colocar cenas realmente cativantes aí, que o pessoal vai gostar, cenas de ação, porque realmente, se for uma história só de conversa, só pra poder embasar todo o personagem, às vezes acaba ficando um pouco maçante e chato pro pessoal, que hoje em dia, convenhamos, não tem muita gente que tem paciência pra isso. Então, entra naquele lado de, por exemplo, eu acho que essa geração, o público atual, não teria paciência, por exemplo, pra ir no cinema hoje em dia ver Senhor dos Anéis, sabe? Com 3 horas e tanto de duração. O público hoje em dia não gosta tanto dessa enrolação, sabe? E aí, às vezes, pra poder vender mais, porque o filme é pra gerar dinheiro, isso aí Sim. é óbvio. Eles tentam encaixar eles em algumas coisas que não dá certo. Um exemplo de filme de cyberpunk, que é longo, é no ritmo que é normalmente um cyberpunk, que é aquele negócio parado, devagar e tudo mais, e que acabou não indo bem na bilheteria, como o seu primeiro é o Blade Runner 2049. Então, exatamente. Querendo ou não, é outros tempos, né? Uma nova geração, então, assim, realmente, muitas vezes eles têm que... Às vezes eu acho que mesmo eles não devem querer muito fazer isso, mas acabam tendo que dar essas rushadas aí, como a gente diz, no roteiro pra incluir mais cenas e coisas mais impactantes, né? Mas é um problema, né? Porque você consegue se apegar à Alita durante o filme, consegue se apegar um pouco pelo Hugo, mas você não consegue dar nenhuma atenção pro Ido nem pra Shiren, que parece ter um plot maravilhoso por trás, mas a gente nunca vai saber se não acompanhar os mangás. Isso eu acho que é um problema. Eles tinham que tentar encaixar alguma forma de mostrar, mesmo que em 10 minutos do filme, para esses personagens mais secundários, porque eles têm uma importância muito grande nos papéis deles, mas você não consegue falar, nossa, eu amei o Dr. Ido, é meu personagem favorito no filme. Eu não consigo dizer isso. Eu concordo e discordo, porque eu concordo em relação à Alita, porque ela teve um desenvolvimento muito bom no filme. Eu achei que ela ficou uma personagem muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada. E isso não é tão fácil de se fazer num filme com tanta ação. Já eu discordo do Dr. Ido. Eu achei ele um personagem interessante, achei que conseguiram desenvolver ele na medida em que tinham espaço para isso. Porque conseguiram mostrar a história, as motivações por trás do que ele fazia, o motivo por ele ser tão protetivo com a Alita, né? Nesse ponto eu acho que o Dr. Ido ficou interessante. O meu problema mesmo é mais a Shiren, porque ela tem umas ações assim que você fala, mano, não é possível que ela tá fazendo isso. Por quê? De onde tá saindo isso? Não dá pra entender muito bem. E assim, na verdade tem uma frase que ela fala que meio que explica, mas não... Ela explica, mas deixa sem entender, porque justamente não teve tempo pra desenvolver o personagem. Então assim, eu acho que o filme tem capacidade pra fazer isso, porque ele conseguiu fazer isso muito bem com a Alita, e até com o Dr. Ido, de certa forma. Mas não com a Shiren. E o Hugo... Sim. Pode falar, E a o- gente sabe que você quer Fala falar aí, mal, vai. velho. Pode falar. Vai, fala do Hugo. Chama o Fala, Hugo aí. Ele é um personagem que, assim, eu torci muito por ele no começo, na primeira... Olha que mentira! Eu torci muito por ele no começo, no primeiro terço do filme. Tá bom. No terço do filme, eu fiquei com muita raiva dele. E depois, no final, eu falei, o quê? Como assim? Eu acho que muita gente ficou assim. Eu não sei, eu achei que ele ficou um personagem meio obcecado demais com o que ele queria fazer, né? Com a meta dele.
E isso eu acho que meio que estragou Eu um pouco acho a experiência. que entra nesse quesito aí de realmente não explorar muito bem. Por exemplo, na animação, eles explicam um pouquinho mais o passado dele. Então você consegue entender um pouquinho melhor da obsessão dele durante o filme, né? E eu achei que faltou um pouquinho disso pro personagem dele, no caso. Mas eu não achei que foi péssimo o desenvolvimento dele. Eu só achei que realmente poderia ter sido melhor. Se tivessem explicado a obsessão dele, tivessem tirado aí uns minutinhos pra explicar o passado dele, talvez teria ficado melhor a construção do personagem dele. Sabe o que eu não gostei nele, assim, sinceramente? A pessoa. Não é isso, é que, tipo assim, a obsessão dele. Você só vai entender que ele tem realmente uma obsessão muito grande pelo que ele quer fazer e tudo mais, e assim, com ênfase na vontade, na obsessão e tal, lá pro final do filme. Antes, ele tá falando e tal, mas parece que não tem vontade, não tem assim. Falta ele falar assim, eu quero fazer isso por causa disso, eu quero chegar lá, eu quero conseguir isso. Você não vê ele fazendo isso Talvez em momento tenha nenhum, sido até um sabe? pecado na atuação, eu diria, quem sabe. Pode ser, mas É o que eu pensei também. falta Mas eu acho que não grana, garra, sei lá. porque não tem texto pra isso. No texto não menciona nada. Então eu acho Então, é aí que tá. que É um dos erros do filme. Pode ser, mas é um erro que acontece também com a Sheeran, que não justifica. Não é justificar, né? Aquele famoso tampa-buraco de certas ações dela. Principalmente a pra Tyrion, ela tem frente. muito tempo, né, de tela. Ela não aparece tanto no filme como Se ela tiver uns 15 minutos, é muito. Sim. Mas assim, eu gostaria de por dizer que o mangá eu não tive oportunidade de ler muito, mas pelo menos a animação, ela é igualzinha, é a mesma coisa. Você também não consegue entender muito bem as ações dela, fica essa parte sem nexo aí, mas no fim conseguiram explicar um pouquinho melhor na animação as ações dela, deu pra entender um pouquinho melhor, mas ainda realmente fica um pouco desconexa da mesma forma como no filme. Fica Sim. no ar, né? Então, assim, em certos momentos acontece isso. Você fica tentando entender, principalmente com ele, sabe? Pra mim, eu não sei se é atuação e tudo mais, mas tudo que ele faz, tudo que ele participa no filme, sempre falta vontade. Parece que eu tô sempre esperando, assim, ele demonstrar que, nossa, eu tô fazendo isso aqui, eu sou o cara, sei lá. Parece que faltou alguém, sei lá, pegar ele assim, dar uma chacoalhada nele e falar, meu filho, acorda, abre o olho. E a história do filme, assim, pelo fato da gente estar em 2019 e isso ser uma história lá de trás, a gente enxerga alguns clichês que hoje é clichê pra gente, mas na época Sim, não eu gostaria era, de denunciar o Digão aqui, porque no cinema ele começou a falar clichê e eu que tive que lembrar ele. Eu falei, Digão, esse negócio é de uma história de 1990, tá? Na época não é clichê isso. Verdade, mas Eu pensei, ouvi vocês conversando, falei, não vou falar nada. Mas em minha defesa, a cena era muito vergonhosa. Ó. Era clichê, devia ser clichê até pra época. Porque, Eu acho que não. que coisa Gente, foi um amor Foi a cena. brega. Foi uma gracinha a cena. Mas sim, ele tem algumas cenas que são consideradas clichês hoje em dia, mas na época ainda não era tão explorado, então realmente não era, né? É porque essa história, né? Assim, a sinopse do filme, né? Ela se passa quando o Dr. Ido, né, encontra a Alita num ferro velho, né? E aí ela não tem a memória do seu passado, etc e tal. Assim, esse negócio de encontrar carcaça, de encontrar um robô, de encontrar um pedaço e tal, ele é uma história que eu já vi muitas vezes. Por exemplo, aquele filme do Hugh Jackman, Gigante de Aço. Sim, Gigante de Aço, que- temos outros aí, Inteligência Artificial, vários outros filmes aí hoje em dia. Como é que chama aquele desenho do... Um desenho animado passava no SBT que era com um robô gigante que o menino encontrava. Até Mega Man, de certa forma, tipo, o encontro inicial não é o mesmo, mas é a mesma ideia, né? Constrói um robô e ele vai passar a ter personalidade agora, né? Gente, um anime que eu penso. Não, quando a gente começou a assistir o filme, que me veio à cabeça, me lembrava toda essa temática de guerra, entre aspas, aí.
Era Astro Boy, Exatamente. que é um desenho bem E antigo na verdade, também. Astro Boy é a primeira animação, né? O primeiro anime considerado aí hoje em dia. Sim. Eu falei, gente, você tá muito Astro Boy ali, ela não tem memória, não lembra de nada. Provavelmente foi uma Passando. inspiração muito forte que o autor teve de Astro Boy, né? Porque é um marco pra história de animação e mangás, o Astro Boy, né? Até Sim. hoje, né? E É, o Mas Tezuka a gente é- tem que lembrar que, como os filmes aí que o Digão citou, a maioria desses filmes aí vieram depois de Alita, né? Sim, não, é por isso que eu tô falando, que como a gente tá bem na frente de quando foi escrito e tudo mais, essa história pra gente, de encontrar o robô ali e tudo mais, e construir, ela é bem clichê já pra gente, ela não é uma história inovadora, diferencial pra gente hoje, né? Lá atrás, provavelmente, pode ser que na época que foi lançado não era uma história que enchesse os olhos, assim, mas não era nada já maçante, Já né? não era algo tão batido, né? Exato, exatamente. E assim, tem alguns pontos que se diferenciam, né? Por exemplo, o sistema da cidade lá, a cidade que fica flutuando lá é Zalen, Sim, chama, né? só pra dar uma introdução melhor, né, na verdade, é porque o setting ali da história é que eles têm duas cidades, né, Cidade de Ferro, Cidade da Sucata, que é onde se passa o filme, e Zalen, que é uma cidade utópica, assim, que fica lá no céu, a última que ainda continua flutuando lá no céu, não se sabe o motivo. E, gente, por favor, não confunda com Jesus além. Nossa, Rox. Nossa! Não, tá de castigo lá na parede, vai. Pega o balde de água e fica fica ele lá. fora da sala, vai. Nossa senhora. Então, mas o foco mesmo da história é na Cidade de Ferro, né, lá embaixo, e a obsessão de certos personagens aí com conhecer ou ir pra aquela cidade utópica lá de cima, né, que é a Zalen. E aí que tá, não sei se o problema da história ou é o problema de tudo isso que a gente acabou de falar. É que tudo gira em torno só disso. Só. Então, assim, eles têm ali um foco inicial, né, que a Alita tem no início, e geralmente é só ela praticamente que vai ter alguma coisa diferente, mas o resto, parece que todos os personagens ficam mastigando isso de alguma forma, sabe? Ou ficam relembrando, querem ir pra lá e fica nisso. É porque se coloca no lugar deles, você é uma pessoa que tá meio que abandonada, enquanto pessoas ricas estão vivendo lá felizes. A pessoa mais pobre de lá pisa em tudo que você tem. A pessoa quer mais ter um pedacinho pobre de lá disso é pra mais você. rica que qualquer um da cidade de baixo, né, vamos supor assim. Então, eles de qualquer pessoa ali tá passando por cima do outro, quer chegar lá de alguma forma. Mas o problema não é ser este o objetivo. O problema, eu digo assim, o problema de não ter o desenvolvimento dos outros personagens e tudo mais, e eles terem todo esse sonho e tudo mais, é o que causa essa sensação da gente de que parece que eles não têm vontade, parece uma coisa e tal, entendeu? Eles têm um negócio pra lá, sim. mas você não entende o motivo e fica Eu tudo ia ali no ar. comentar justamente isso. Alguns personagens você até descobre que eles têm motivos interiores, ou um outro personagem já até sabe muito mais sobre Zalen do que aparenta, por alguns outros motivos também. Então, mas nunca é muito explorado. E assim, eu imagino que é porque talvez pretendam fazer uma continuação para dar continuidade para a história mesmo e explicar mais essas coisas. É o que eu espero. Porque realmente nesse ponto deixou um pouco a desejar, né? Porque realmente no filme inteiro só mostra Zalen como uma cidade utópica lá de cima e você não sabe praticamente nada dela. É um mistério que esse tipo de obra parece ter, né? A gente tem muitas obras hoje em dia que tem esse lugar utópico, enquanto o resto da humanidade vive na tragédia, né? E aí tudo gira meio que em torno de conseguir chegar até aquele lugar. A gente teve até a produção brasileira 3% da Netflix, que é basicamente isso também. E a gente essas histórias sempre começam no lugar pior, e aos poucos eles vão mostrando um pouquinho dos bons lugares e tal, a gente vai conhecendo um pouco mais das outras realidades. O que não foi o caso aqui, né? Mas eu acredito também que seja por uma necessidade de continuação, alguma coisa para o futuro. Eu não sei como é que é no mangá, porque eu também não li, mas eu acho que é uma possibilidade assim de continuar mesmo. E eu acredito, é uma ideia também, não sei se é isso, mas eu acho que Zalen também deve ter muitos problemas
que a gente não conhece ainda, mas quando a gente chegar Será lá, que ela vai ter um gatinho preto a gente falante? Ele é o dono de tudo. Tava demorando. Será que Salem finalmente cumpriu aí seu maior desejo de voltar a ser um bruxo fodão e conquistou todo aquele lugar? Descubram no próximo episódio, ou não. Mas ainda falando da história, uma coisa que é legal na história é que, assim, ela tem esses momentos embaraçosos, esses momentos complicados e tudo mais, mas parece que de um certo momento ela aceita essa limitação e ela vai indo com o simples, né? Tipo assim, é assim mesmo, funciona assim, vamos lá, sabe? Pega na sua mão assim, parece que vai tentando te levar. E aí ela dá umas cutucadas em algumas outras coisas pra ver se dá uma amenizada, se você tira assim um pouco o foco daquilo, que é o caso que a gente falou sobre a humanidade, né? Que as pessoas, né, na cidade da sucata são tratadas como peças. Tanto peças, que né? é uma temática recorrente ali no filme, e não seria nem spoiler, porque acontece de um monte, é que pessoas são literalmente mortas para pegarem pedaços do corpo delas, ou peças já que elas já têm mecanizadas, ou partes do corpo que são raras, né, como a espinha, a dorsal e tudo mais, são roubadas das pessoas, né, são tratadas como lixo ou como peças muitas vezes. Como eu disse, né, eles fazem de tudo pra sobreviver. Sim, ali embaixo. ali é literalmente o caos na Terra, né. Exato. E o filme tem muita filosofia nesse sentido, né? De discutir o que é ser humano, o que é ser uma máquina, o que é ser um androide. E eu não sei vocês, mas eu achei uma discussão legal, assim. Achei que ficou uma coisa legal no filme. Não foi uma coisa muito profunda. Achei bonitinho. É mais na maciota, assim. Quem já assistiu outros filmes, ou até os animes, por exemplo, pra não citar Blade Runner, né? Que é meio clichê eu falar isso, mas vamos citar Ghost in the Shell. Se você já assistiu o anime, tem muita gente que não consegue assistir o anime por causa da filosofia. Se você pegar pra assistir, assim, se você não tiver ali acordado realmente, se tiver um pouco com sono, você não consegue assistir. Porque é um anime, assim, mais muitas vezes pesado, você não tá sabe? se sentindo bem, né? Tipo, a pessoa acaba sentindo... Você fica pior ainda, né? Porque é um negócio pesado, geralmente é muito... não tem piedade, né? Não tem mercy. Mas, brincadeira essa parte, não tem piedade, assim, com a situação, né? Mostra realmente tudo da forma como pessoas morrendo, e até tem uma cena aí que o Sr. Roxas quase foi embora do cinema, né? Quase chorou lá. Nossa, gente, eu só falei uma coisa, vocês já fizeram um drama maior que o meu. Mas porque realmente foi uma cena, assim, bem inesperada, porque geralmente ela não foi geralmente clichê. tem o clichê dessa cena em que você acha que vai acontecer, mas de último momento não acontece. Mas esse filme eles falam, como já disse no começo, como o Digão já disse no começo, foda-se a piedade, né? Eles partem pro pesado e selvageria. Eu acredito na continuação. A continuação vai dar tudo certo no final. Vai. Tá tudo certo. Com certeza. Continua pensando assim. Só pra fechar essa questão da filosofia, a Alita não é uma obra que você vai assistir justamente buscando isso, né? Então eu acho que eles dão uma simplificada pra poder atingir um público maior. E aí no fim acaba ficando legal. Não, é legal, assim, é bom esse tipo de coisa. E sobre essa sensação pesada aí de acontecimentos e tal, isso faz a gente relembrar bem das cenas de luta, né, do filme. Principalmente durante os jogos de Motorball, não me lembro a pronúncia. Motorball. E eu queria dizer que já podia ter campeonato disso aqui no Brasil, viu? Eu ia assistir todo final de semana, ó. Super divertido. Mas, pra quem não conhece, é um esporte que é recorrente no jogo aí, na série, né? Inclusive, o autor inclui em outros mangás dele, se eu não me engano, o Ashen Victor, por exemplo, que é tipo um jogo onde tem tipo uma pista de Fórmula 1, assim, mais ou menos, e aí cai uma bola no meio do campo, e os ciborgues, as pessoas equipadas com máquinas, com corpos de mecânicos, assim, tem que sair correndo, pegando essa bola e vão se destruindo ali no meio do caminho, né? Tudo é válido ali. Seria uma mistura de Vale Tudo Sim.
um futebol americano. Você tem que catar a bola e sair correndo, passar pelo ponto lá pra marcar o ponto. Só que assim, as outras pessoas podem destruir, né? tirar a bola de você. Exatamente, elas Gente, podem fazer o que quiser pra te matar. Imagina Twisted Metal, que é um jogo de Play 1, sem Só a pessoas bola. correndo numa pista assim, circular. E uma curiosidade, inclusive, que eu me interessei bastante por causa desse jogo lá dentro do mundo, uma das regras do jogo, dentro do universo ali, é que se sobra só 2 participantes, vale tudo. Ele pode largar a bola e partir pro duelo mesmo. Já acontece né? bastante isso ali no... Sem precisar de sobrar só um. Então, né? Mas eu acho que as cenas de Motorball foram com certeza uma das melhores cenas assim, do filme disparado. As coreografias eram muito. Eu acho que as cenas de luta no geral, né, ficaram muito legais do Sim. filme. A tecnologia de animação que eles usaram ficaram muito legais, ficaram bem fluidos assim as cenas. Não precisaram abusar muito de slow motion, porque o Digão odeia slow motion, viu? Eu não odeio slow motion, mas eu odeio quando eles usam 10 slow motion numa cena de 15 segundos. Aí fica complicado, né? Mulher Maravilha! Ele odeia slow motion, gente. Não, por exemplo, nesse filme da Alita, tem várias cenas de luta que tem mais de um slow motion por cena, mas eles foram utilizados tão bem, em momentos tão legais, assim, que você sentia a necessidade de que tivesse que as coisas serem devagar, para você poder acompanhar isso, que aí fica melhor, sabe? Eu gostei. Pra mim, em termos de filme de ação, assim, foram as melhores cenas de luta que eu já vi, assim, nos últimos tempos. Porque tem muita coreografia, cena rápida de ela mostrando a agilidade dela e tal, e em momentos que precisa, assim, ter como é que eu vou falar? Sim, o momento porque, querendo exato ou não, assim, da luta. também no sabe? fim do dia são robôs lutando, né? Eles não têm que. As leis da física não se aplicam tanto a eles. Exato. Ela faz uns movimentos lá muito. Inclusive que a arte muito marcial que existe lá no universo, né? Que é Panzerkunst. Kunst, não sei. Que é uma arte marcial própria dela. Da raça, entre aspas, dela, né? Da linha de robôs dela. E é muito bom, sabe? Porque assim, o pessoal me zoa por causa do slow motion. Mas é que tem alguns filmes que abusam demais, sabe? Coloca a cada 2, 3 movimentos tem um. E aí eu acho que perde a graça, porque assim, vou dar um exemplo de Mulher Maravilha. Na cena que ela entra lá onde é a torre lá pra lutar, tem certos momentos que não tem necessidade dela usar slow motion. Tipo, quebrar a arma do cara na costa. Pra que tem slow motion daquilo? Porque é legal, é pra causar impacto, né? Esse tipo de coisa. Pra mostrar, nossa, ela é forte e rápida, né? Não, sim, eu concordo entendo a que ideia, no mas... caso de Mulher Maravilha realmente exageraram um pouquinho aí. Nossa, aquela cena, eu contei, aquela cena da torre tem 10 slow motion. É demais, gente. Não tem necessidade. Se fosse 4, 5, eu não tava reclamando. Mas voltando aqui, sobre as cenas de luta. A gente tem, digamos que, 2 tipos, né? A do spot, que eles praticam, que aí tem vários níveis, né? Que eu acho que não é spoiler, mas no começo ela joga aquilo meio que na rua ali, né? E tal, é onde você vê alguns movimentos básicos aí que ela começa meio que a aprender. E tem as lutas, né? E, cara, é até difícil de dizer qual que é a melhor cena de luta desse filme, porque... ficaram todas muito boas. muito Uma coisa boa. que eu tenho que parabenizar esse filme foram as cenas de luta. Realmente ficaram muito divertidas de assistir. Elas prendem a atenção mesmo. E outra coisa também que tem nas cenas de lutas é que esse estilo de arte marcial lá, que é da linhagem de robôs dela lá e tudo mais, eles não chegaram a explicar muito, né? Só explicam que é um estilo assim, que ela vai pra cima e pronto, né? Assim, em teoria seria praticamente impossível pra pessoas que não sejam da linha dela fazer, porque utiliza realmente todo o potencial do corpo robótico dela, né? Das habilidades analíticas lá dela, de processamento e tudo mais. Mas eu acho que esse estilo de arte marcial eles deixaram assim mesmo porque é caso de continuação, como a gente comentou. Acho que vão explorar mais da história dela ainda em continuações. Não é só o que a gente viu. Até porque no próprio filme eles mostram alguns pequenos flashbacks aí, né, do passado, né, ao longo do filme.
Nossa, que são cenas São também. cenas bem legais aí também. Geralmente cheias de ação, né? E parece que o público tá gostando bastante desse filme, né? A gente tava falando das cenas de ação e realmente é um dos pontos altos. A crítica não gostou tanto. No Rotten Tomatoes, até o momento que a gente tá gravando esse podcast, o filme tá com 60% de aprovação da crítica. Porém, em relação à aprovação do público, o filme tá com 93%. Ou seja, as pessoas realmente estão gostando muito do filme. É aí que entra aquele lance do análise apenas crítica e aí a análise para se divertir, né? Para se divertir é um filme muito, muito, muito bom. Agora, na análise crítica do negócio, os críticos vão cair em cima de tudo aquilo que a gente falou, né? Principalmente no quesito roteiro. Qualquer defeito, eles vão tirar nota. Não importa se é um defeito pequeno ou grave, eles vão tirar nota. E como tem pequenos defeitos demais, a nota vai lá embaixo. Sim. Uma outra curiosidade que é bem legal é que, na verdade, o título originalmente, né, de Alita, o mangá, ele foi sugerido pelo Guilherme Del Toro, né, pro James Cameron. E então o James Cameron leu assim, gostou aparentemente e comprou os direitos para adaptar o filme pelos anos 2000. Só que a produção assim foi tendo diversas pausas, diversas coisas assim. Assim, ele parava de trabalhar no projeto diversas vezes porque ele estava ocupado com os projetos dele aí, aparentemente. E aí só em outubro de 2015, se eu não me engano, que ele decidiu aí passar a posição de diretor pro Robert Rodrigues e darem realmente para o segmento oficial aí para o lançamento de Alita. Sim. Ainda falando dele, tipo, eles tentam adaptar Alita desde 2012 e falando do James Cameron, foi utilizado para esse filme um tipo de tecnologia um pouco diferente que foi desenvolvido pelo próprio James Cameron. Quando eu falei lá em cima que ele fica muito tempo desenvolvendo novas tecnologias para aplicar e tudo mais e tal, um dos sistemas utilizados foi na própria Alita ali, que ela é feita com CGI filmado diferente lá, sistema de imagem mais moderno, assim, que é fruto das maluquices. Eu acho que hoje em dia é uma marca registrada nele, né? Sempre tenta trazer novas tecnologias e novas modernidades aí pros filmes, né? Como vimos com Avatar, agora com Alita e diversos outros exemplos menores por aí. Agora uma pergunta importante pra vocês. Quem é mais enrolado? James Cameron ou George Martin? Não quer disputar com o Martin, né? É impossível. Depende, e Hideo Kojima também pode entrar na votação. Boa, boa. Vamos também pode entrar? Se puder colocar a inteira, porque aí... Que dá uma boa competição todos esses, viu? Se valer tudo, ó, queria dizer aí que até hoje eu não faço a mínima ideia de que porra que é o jogo do Hideo Kojima. Ninguém sabe. É Só sabemos que tem bebês e lodo negro por todo o filme. Deve ser de Cyberpunk, então. Outra coisa legal também, que eu tava até esquecendo, é que o criador da Alita, recentemente, ele elogiou o Robert Rodrigues por causa ele viu o trailer e tudo mais lá, ele achou muito divertido por uma curiosidade que a gente não mencionou até agora, que são os olhos da protagonista, né? Porque, diferente de todas as adaptações que a gente já viu no cinema de coisas japonesas e tal, a Alita, ela se parece muito com a personagem do mangá, principalmente no detalhe dos olhos, assim. E foi bem polêmico, na verdade, quando saiu o primeiro trailer isso, né? Porque ao mesmo tempo que teve muita gente que gostou, porque trouxeram esse negócio menos realista e mais mangá, assim, pro cinema, mas teve gente que achou que ficou muito exagerado e bizarro aqueles olhões, né? É sempre difícil de agradar, né? Porque se você coloca os olhos igual, reclama porque não tá dando certo. Coloca diferente, aí fica reclamando porque não é igual. Coloca meio a meio, fica diferente de ter ou não ter. Mas eu gostei muito da animação e atuação da personagem, porque eu até tava falando pro Digão durante o cinema, achei que ficou bem legal, porque ela é um robô, e as feições dela na animação e na atuação ficaram bem sem jeito, assim, em várias cenas, e combina muito com o fato dela ser um robô, ainda tá aprendendo a viver. Ela rindo é espetacular. Você ri dela rindo, porque ela ri muito sem jeito, assim.
É muito engraçado, cara. É verdade. E uma outra coisa interessante também eu não sei vocês, mas eu achava que a Alita ia ser um filme menor, assim, um investimento não tão grande. E eu acho que, na verdade, eu não sei nem por que eu pensei isso, né? Porque James Cameron é um filmão, né? Então, E aí eles chamaram justamente uma cantora que tá fazendo muito sucesso atualmente, que é a Dua Lipa, pra fazer o tema principal, chamado Swan Song, que toca, inclusive, nos créditos do filme. Eu nem sei quem é a Dua Lipa, mas eu acredito no Léo. Gente, divas popstars famosas são conhecidas pelo Léo. O Léo sempre vai apresentar uma diva pop a cada Sim. cast. É tipo o criar uma Digão diva- apresentando o Batman. Vai, reclama que eu falo do Batman sempre agora. Mas eu entendo, Léo, porque assim, aqui no Brasil, pelo menos no meu convívio de amigos e tal, eu percebi que é bem desconhecida, assim, a Alita. Mas ela é considerada, tipo assim, junto com Akira e Ghost in the Shell, e no ramo de anime, assim, são as três referências de Cyberpunk, de Cyberpunk, sabe? desse setting mais tecnológico e mais dramático aí, mais dark, Sim. né? Até o pessoal tem um nome que eles. O pessoal assim da internet chama, que eu não lembro exato se é triade de alguma coisa. É uma trindade, tipo a tipo a trindade do sabe? Shounen, só que de Cyberpunk. Exato. Mas... O Léo não vai achar mais nenhuma popstar pra cantar, pra falar que participou do filme, né? Porque a trilha sonora eu não, pra ser sincero, assim, eu me recordo pouco, porque eu lembro mais das músicas que tocavam talvez na hora de luta, assim, sabe? Que são aquelas lutas sim, mais eu acho que a gente tava tão impactantes, ocupado assistindo todas as cenas de luta e a animação mesmo, porque é bonito o filme, muito bonito. Até porque eles passam muito durante a noite, né? Em boa parte do filme. Então é bem contrastante, assim, os personagens, as lutas e tal. Então acho que a gente gasta tanto tempo prestando atenção nisso que eu, pessoalmente, pelo menos, não prestei tanta atenção na trilha sonora. E normalmente eu costumo prestar. Por sinal, foi até bom você mencionar isso, que essas referências que eu falei que a Alita acaba tendo com Ghost in the Shell, etc., no filme tem algumas coisas do tipo. Tem uma cena que passa de forma lateral, quando eles estão correndo por um telhado, assim, tá de noite e tal, e aquela visão, ela é muito similar a uma cena quase inicial, assim, no comecinho do anime de Ghost in the Shell. É muito similar, assim, a forma como tá os prédios descendo e e céu, falando de assim. animação, como eu falei anteriormente, eu assisti a animação original ali, os OVAs, sou de Alita, e, cara, a adaptação, comparado com o OVA, ficou perfeita. Eu, inclusive, preferi o filme do que a animação de 93 aí, do OVA de Alita. Porque ele ainda pega alguns pontos que deixou a desejar na animação e complementa com informações do mangá, né, da obra original. Acho que ficou sensacional essa adaptação e, assim, espero que continuem trazendo mais adaptações boas assim, viu? Ousado. Preciso só fazer um parênteses, porque eu esqueci de comentar isso. Devia ter comentado isso lá em cima, mas eu esqueci. O que é aquela enfermeira que não tem fala no filme inteiro? Eu achei que ela fosse muda por alguns momentos, daí de repente ela fala uma outra coisinha e você percebe que não é. Ela tem, tipo, 3 palavras no filme inteiro e ela aparece quase o tempo todo. Inclusive ela é interessante porque ela substitui um outro personagem que é masculino, inclusive, na história, que é ele que tá lá junto com o Dr. Ido quando eles vão recuperar a Alita, voltar ela pra reconstruir ela e tudo mais. Substituída por essa enfermeira que tem, eu acho que umas 5 frases no filme inteiro. Acho que nem isso, viu? Ela balançou a cabeça várias vezes. E fez aquela cara de não sei, não tô entendendo. Sim, agora que você falou assim, nossa, foi bem bizarro aquela personagem. Péssimo. Eu acho que agora tá na hora da gente ir para as nossas considerações finais sobre o filme e falar sobre as nossas notas aí da academia. Vamos começar com o Roxas? Vai lá, Roxas. Inaugura essa. Eu particularmente gostei bastante do filme. Eu iria no cinema novamente para assistir. E com certeza eu acho que vai ter uma continuação, né? Eu espero que tenha ido bem nas bilheterias. Então eu acredito que vai sim ter uma continuação, né? Porque a gente não tem um final, né?
Minha nota pro filme vai ser 90 pontinhos. Tira um pouquinho de pontinho por causa de erros bobinhos, como a gente comentou, e por causa de uma cena especial, assim, que eu não gosto muito, mas eu achei necessária. Realmente concordo que foi necessária. Vamos lá, Digão, já que você tá rindo aí. Vamos lá. Alita é um filme que tem um roteiro um pouco apressado demais, que acaba prejudicando a participação de alguns personagens no filme. Você fica esperando poder entender e compreender o que vai acontecer, mas devido a essa correria, principalmente no início ali, isso acaba sendo um pouquinho chato, você não entende muito bem, você fica um pouco perdido, querendo mais. Algumas atuações, estilo do Hugo, são, pra mim, bem fraquinhas, sei lá, talvez ele tenha ganhado 2 pastel e um guaraná pra trabalhar lá no filme, mas o filme tem excelentes cenas de ação, ele é muito divertido e ele é engraçado também, e em certo momento ele abraça esse negócio de vamos aceitar que o roteiro não é tão interessante, mas vem cá, vamos te contar essa história e tal. É um filme que serve como preparação, então é com certeza que vai ter sequência. A gente não sabe se vai ter mais uma, se vai ter mais duas. A gente espera que seja uma franquia. E considerando tudo isso, a minha nota para Alita é 80. Bom, vamos lá. Assim, faço dessas palavras, boa parte dessas palavras as minhas. Eu acho que foi um filme muito divertido, apesar dos pequenos efeitos aí de roteiro. Assistindo aí, lendo um pouco do mangá e assistindo a animação antiga, eu acho que é um problema inerente da própria obra original e das outras adaptações dela. Esse pacing aí um pouco nos tropeços aí tem hora. Então, não considero nem que seja tanto um problema do filme em si. E eu gostei muito aí da atuação da Alita, a personagem. O filme te faz rir sem precisar de comédia. Só pela atuação e pelos jeitos dos personagens e da interação entre eles. Isso eu gostei muito. As cenas de ação são maravilhosas, como a gente já falou bastante. Todo o setting eu achei muito legal, me deixou muito animado aí. Eu tô me mordendo aí pra comprar os mangás aí e começar a ler tudo de novo, assim, do zero. Cuidado pra você não pegar raiva, hein? Vou pegar raiva de você. Nossa. Mas, enfim. E vou perdoar aí um pouco dos erros. Simplesmente porque, pra mim, foi a melhor adaptação, assim, de mangá / anime, assim. Foi a melhor adaptação que já teve até hoje, eu acho que quero dizer, pros cinemas. Falando somente de cinemas. Então, eu vou dar aí a nota 90 também. Manda a brasa, Léo. Bom, acho que eu divido as minhas opiniões com o Digão e com o Kuro. Achei que as cenas de ação foram muito legais. Eu acho que, na minha opinião, elas carregaram o filme. E gostei muito da Alita como personagem, ela me cativou bastante. Mas o filme tem esses problemas, tem alguns personagens que não ficaram tão legais, algumas atuações que também não são boas, algumas bagunças ali na história, o que não atrapalhou a minha experiência de uma forma geral, mas vou analisar um pouco mais tecnicamente, por isso a minha nota vai ser 70. E com isso, a nossa média da academia para Alita, Anjo de Combate, é 82,5. Vamos botar um 83 aí, vai. 83. E é uma nota muito boa, vai. Sim. Como a gente falou, é um filme muito divertido, vale a pena ver. Por mais que você não goste muito desse universo Dark, só as cenas de ação e as partes de ação do filme já valem a pena. São muito boas, né? E é isso mesmo, assim. Por mais que o roteiro às vezes deixe um pouco a desejar, por correr um pouco demais, o filme ainda é muito bom, é muito emocionante, tem bastante cena. Eu acho que vale aí muito o ingresso aí, vale gastar aí o seu dinheirinho suado nele. E é 83, numa adaptação de mangá / anime pro cinema. Sim, como eu falei, a minha nota subiu um pouquinho mais do que o normal, simplesmente porque foi a melhor adaptação pros cinemas aí de anime / mangá, pelo menos que eu me lembre agora de cabeça. Pra mim não é a melhor adaptação ainda, mas é uma das melhores. Mas, Roxas, você não viu muito o conteúdo original, você não... Não posso comentar por isso mesmo. Por isso que ela não é a melhor. Mas outra coisa que é muito bom é informar os nossos alunos. Então, alunos e alunas,
você que tá aí, que tá querendo mandar alguma crítica, alguma sugestão, tá querendo conversar com a gente, tá querendo sugerir algum tema para os próximos podcasts, é só você mandar um e-mail pra gente e a gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível. É só vocês mandarem e-mail para contato@academiadenerds.com.br. E, Léo, ainda falando de lições de casa, né, que a gente precisa passar os deveres, quais são os deveres para os alunos de hoje? Pessoal, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook e uma no Instagram. É só você procurar por Academia de Nerds lá que você vai encontrar. A gente sempre posta episódios novos na segunda-feira, então sempre tá lá no Facebook e no Instagram o linkzinho pro nosso SoundCloud. Por sinal, segue a gente lá também. E os episódios, assim que vão pro SoundCloud, também estão no Spotify. Então, se você preferir, você pode seguir o nosso perfil no Spotify. É só procurar por Academia de Nerds. Você vai encontrar a gente onde você quiser. E falando em deveres, lembre-se, crianças, com grandes deveres vem grandes lições de casa. Você esperava outra coisa, né? Surpreendeu. Plot twist. Né? Que é algo que tem bastante nesse filme. Mas é isso, galerinha. Até mais. Por hoje é só, classe dispensada.